e ali um ambiente que ele gosta ali de confrontar, mas o torcedor do Grêmio estava vendo que os resultados não apareciam, que o time estava mal. E aí o Vasco vai para um nome que, nesse momento, o que o Vasco precisa? É estabilidade defensiva. O Vasco também sofreu mais de 50 gols nesse campeonato. Precisa de um técnico que olhe especialmente para o sistema defensivo, principalmente porque o Vasco ainda não tem condições de fazer grandes contratações. E o Renato não é esse técnico. Por isso, principalmente pelo aspecto técnico e pelo que o Vasco precisa hoje em termos táticos, o Renato não me parece o nome ideal. E aí a gente vai para o Pedrinho. O Pedrinho tenta se vender como um gestor muito diferente dos cartolas antigos. Um cara que tem uma mentalidade nova, até porque é de outra geração, é um ex-jogador que conta ali com o respaldo de ter história no Vasco. Mas o Renato no Vasco desconstrói e derruba a imagem de um gestor técnico do Pedrinho. Porque a contratação do Renato visa muito o que a gente sabe que o Renato entrega e ele faz de melhor. Ambiente. Nisso aí o Renato é bom. Mas você acha que ele está enxergando só isso? Ambiente, gestão de grupo, é só isso que o Pedrinho está enxergando? Não está vendo nenhum outro valor no Renato? Não, o Renato tem seus valores, mas pelo momento de carreira que ele vive, a gente sabe que num primeiro momento o que o Renato tem condições de entregar é um ambiente legal, jogadores ali comprando o barulho, a ideia dele, até porque já tem uma história no Vasco também, passou por lá. E o principal, ser escudo da gestão. Esse é o grande objetivo com o Renato, porque justificar a contratação do Renato por aspectos técnicos e táticos, pelos últimos anos do Renato, não faz sentido nenhum. Então o Pedrinho se contradiz nisso, porque ele quer passar a imagem de um dirigente moderno, um dirigente que tem novas ideias. E o que se espera de um perfil de dirigente assim? Ideias fora da caixa. E o Pedrinho vai no mais do mesmo. O mais do mesmo do futebol brasileiro é esse. A gente sabe que no futebol brasileiro o mais do mesmo muitas vezes funciona. Mas o que se espera do Vasco nessa condição é uma inventividade, ter uma sacada, e muita gente vai falar, nossa, não dá para ter uma sacada como do Botafogo, que pegou o Arthur Gil, um técnico que tem as características que um gestor técnico costuma valorizar. Você não acha que o Renato teria mais respaldo do que um outro treinador que fosse uma fora da caixinha, bom e tal, mas vai ter respaldo porque é conveniente, vai blindar a diretoria. O Pedrinho tem se mostrado muito sensível a críticas. Ele até não esperava que sofresse tantas críticas assim, mas o torcedor do Vasco está impaciente pelo momento, pelo que foi a 777. E nesse momento, quando chega um cara do tamanho do Renato, com o perfil do Renato, o estilão que o Renato tem, de confrontar a imprensa e de jogar uma provocação, a diretoria passa incólume. Então, é conveniente para a diretoria do Vasco colocar o Renato como um escudo, mas justificar como uma contratação técnica, um cara que identificaram ali o perfil do elenco, não é por aí. O Pedrinho, para mim, de certa forma, a ideia que se tinha, a expectativa que se tinha do Pedrinho se desconstrói com a ideia do Renato no Vasco. Nem tudo que é bom para a diretoria é bom para o time de futebol. O Renato é o técnico ideal para o Pedrinho, para se anteparo, para ter costa larga. Para o time de futebol, eu estou com o Breler. Agora, o Breler colocou duas situações aqui. Se o que precisa é um técnico que arrume a defesa, podia ir para o Carille. Se o que precisa é sair da caixinha, tentar um técnico, ou até entrar na caixinha se for o próprio Pedro, mas sair da caixinha no sentido de uma... Eu não acredito que o Jardine saia nesse momento que ele está vivendo. Eu não sairia. É o outro lado, ele não vai sair para... É um dos exemplos, mas... Mas podia ser o Carpini, por exemplo. O mercado de técnicos é muito amplo, ainda mais agora com técnicos europeus vindo trabalhar no futebol brasileiro, mas, para mim, é muito simplista tratar o Renato como solução simplesmente porque é um técnico de costas largas. É o mesmo problema que a gente tem, todo mundo que procura técnico, à exceção do Atlético Mineiro com seu PowerPoint, que caiu no Milito, mas em geral, todo mundo que procura técnico procura um nome. E, na verdade, tem que procurar características de o que você quer do seu time. E aí você vai atrás de um nome com aquelas características. Esse é o ideal. Mas no Brasil não funciona assim. Os dirigentes querem, antes de tudo, sossego. O Renato é um cara que vai dar um certo sossego. Ele aguenta esse repuxo que você falou. Aguenta. O Carpini, que eu sugeri, não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Nem o Jardine aguenta. E nem o Jardine. O Jardine no São Paulo não aguentou. Era o habitat dele.
Então, você tem caminhos a seguir. Mas não é assim que a cabeça do dirigente funciona. Sim. O dirigente quer sossego. Quer sossego, vai de Renato. Por um tempo vai ter um cara lá, vai ter um anteparo, ninguém vai encher a paciência do dirigente, ele vai dominar a coletiva, ele vai soltar frases de efeito, ele vai até... Eu até acredito, essa coisa do bom ambiente é um forte dele. Sim. Outro forte dele é ele toma muito gol, mas também quando o time dele joga para frente. Você vê o time do Flamengo, ele teve um belo aproveitamento no Flamengo. Tudo bem que ele tinha um material humano que ele não tem no Vasco. Mas assim, algum barulhinho vai fazer. Isso é onde eu queria chegar, Eugênio, porque assim, às vezes a gente fica no Renato, o personagem folclórico, o cara das entrevistas polêmicas, que diz que foi melhor que o Cristiano Ronaldo, que isso, que aquilo. Tem todo esse lado do Renato. E é divertido. E que é divertido. Pra quem não torce pro time que ele treina. Enfim, entrega o DVD pro Luizito Soares. Entrega o DVD pro Luizito Toma Soares, DVD, pega aqui na e despedida tal. dele. Não foi melhor que o bonito. Cristiano Ronaldo, mas também não foi tão pior como as gerações aí imaginam, não. Isso é verdade. Vai estar jogando Isso é bola. verdade. Mas assim, é só isso porque, analisando friamente, vamos lá, o ano do Renato não foi bom, ok, não foi bom, o trabalho no Grêmio não foi legal nessa passagem não, nesse ano. Mas vamos lá, ano passado, um time que voltava da Série B, sim, tinha problemas defensivos, mas ele foi vice. Ele colocou, mas o Botafogo, ficou aquela coisa do pé, não quero o título, alguém ia pegar, mas ele estava lá, É um Renato que na primeira passagem pelo Grêmio, já falei, Libertadores, Copa do Brasil, todo ano colocando o time na Libertadores, independentemente do trabalho, foi se esgotando um pouco, né, com o passar do tempo. Até porque priorizava a Copa. Priorizava a Copa, tinha isso, mas o time estava sempre indo para a Libertadores e tudo. No Flamengo, ele coloca o time na final da Libertadores. Tudo bem que ele toma um couro do Atlético Paranaense na semifinal da Copa do Brasil, mas se vocês lembrarem bem, aquele 3-0 é meio enganoso, porque o Flamengo martelou. Contra-ataque, né? E aí no contra-ataque toma o terceiro e tal. Na final da Libertadores, tem o fator Andréas Pereira, tem um erro individual que ele não tem nada a ver com isso. Mas ele chegava desgastado. Chegou muito desgastado com o Pedro, desgastado com a Arrascaeta, desgastado, o time todo desgastado, né? Uma coisa recorrente no Flamengo. Taticamente, o Abel foi muito superior a ele. Tudo bem que o Abel foi bem, mas vai lá, teve o lance Andréas Pereira. O Flamengo já tinha equilibrado... O jogo foi para prorrogação, né? O jogo foi para prorrogação, o Flamengo já tinha equilibrado o jogo no segundo tempo, tanto é que saiu o gol do Gabigol e tal. Então, assim, às vezes a gente olha, o Renato... Mas os trabalhos do Renato são medianos? Não, os trabalhos são bons. O Renato é um técnico já muito experiente. Sim. Ele está no mercado aí desde 2003, 2004, por aí como técnico. Mais ou menos isso. Em 2005, no Vasco, foi um dos primeiros trabalhos dele. Sim, O primeiro ainda como jogador. Ele era dublê de jogador e técnico no Fluminense, que foi rebaixado, um daqueles rebaixamentos do Fluminense dos anos 90. Mas depois ele começa no Madureira e tal. E acho que ele se solidifica muito no Vasco, quando ele leva o Vasco até a final da Copa do Brasil de 2006. Perde para o Flamengo a final, mas era um time já muito ruim do Vasco naquela altura. Poucos jogadores de qualidade, ele consegue levar o Vasco. Valdir Papel era um dos destaques do time. Mas é verdade. Melhor não lembrar. E o Vasco perde aquela final de Copa do Brasil, numa circunstância porque a final foi depois da Copa do Mundo, né? A semifinal foi antes da Copa e dizem que se tivesse caminhado, talvez o Vasco tivesse mais chance de ganhar do Flamengo. Depois o Flamengo trocou de técnico. Bem, é outra história. Mas o mesmo Renato, em 2008, foi o técnico rebaixado com o Vasco. 2008 foi um ano curioso para o Renato, porque ele tinha sido campeão com o Fluminense da Copa do Brasil em 2007. Levou esse mesmo Fluminense à final da Libertadores e dizia, o Renato sempre foi muito língua solta, né? Uma frase que ficou marcada. Vamos ganhar a Libertadores e depois brincar no Brasileiro. Não ganhou a Libertadores, o time foi muito mal no Brasileiro, ele foi demitido do Fluminense, que corria risco de rebaixamento, foi para o Vasco e foi rebaixado. O primeiro rebaixamento do Vasco, em 2008, o Renato era o técnico, na reta final do ano. Mas a carreira dele seguiu e ele teve seus títulos, as suas conquistas, especialmente no Grêmio, onde ele é muito grande. O Renato é um nome grande do futebol brasileiro, isso é indiscutível. E eu acho que isso, assim, dentro da linha de raciocínio do Breiler, né? Isso é também uma maneira de dar uma resposta à torcida. Olha, estamos trazendo um cara aqui que não é um iniciante, não. É um cara que tem história. É um cara que já conquistou a Libertadores da América. Aliás, se não me engano, é o técnico brasileiro com mais vitórias, né? Somadas todas as Libertadores. E tem 3 finais, né? Então, não é qualquer um. Eu acho que o Renato no Grêmio
passou por um longo período lá, né, com um intervalo ali que ele saiu, mas depois voltou, acabou gerando um desgaste muito grande. O ano do Grêmio foi um ano muito difícil, é importante a gente falar isso, né? O Grêmio foi o clube mais abatido, que mais sofreu em função da tragédia climática no Sul, foi o último a reabrir o seu estádio, teve que peregrinar Brasil afora, e ele não conseguiu fazer esse Grêmio ser competitivo em momento nenhum. Mas em outros anos já conseguiu. Em outras temporadas já conseguiu encontrar equilíbrio. Não acho que seja um nome ruim, também não é uma inovação. Não é assim, tiramos da cartola aqui um cara... Mas eu acho que é um nome possível no momento. O clube não tem uma perspectiva financeira boa. A gente olha para o Vasco e sabe que não vai ter investimento, que o elenco não vai ser muito diferente do que já está aí, que é bem limitado. O Vasco conseguiu, em 2024, muito pelo trabalho do Rafael Paiva, uma tranquilidade que não é condizente com o seu elenco, nem com a sua situação administrativa. O Vasco foi um clube que tinha uma SAF, rompeu com a SAF, não tem dinheiro para pagar conta, o Pedrinho fica dando lá no pingo d'água para tentar acertar os salários, fez uma janela de transferências com o que era possível, fez um esforço pelo Felipe Coutinho, mas depois os outros jogadores são ali jogadores que não conseguiram encaixar no Vasco, né? Não deram grande resposta. Então, a realidade financeira é complicada. Você atrair um nome estrangeiro, vamos pegar aqui vamos descobrir mais um técnico português, como fizeram vários clubes brasileiros, ultimamente aqui o Botafogo, né? Ou então vamos pegar um cara que está arrebentando lá na Argentina e trazer para cá. Não é muito isso. E você, acha que o Renato Gaúcho é o melhor técnico para o Vasco da Gama? Coloque nos comentários, quero saber a sua opinião. O Vasco da Gama vai fazer mais uma rodada de reunião com o Renato Gaúcho para poder acertar a parte financeira. E se tudo der certo, a tendência é que até mesmo hoje saia o anúncio oficial do novo técnico do Vasco, como eu falei com vocês, Renato Portaluppi, ou Renato Gaúcho, como ele é muito conhecido. É um cara que tem muita experiência no mercado, um cara que está livre também, isso aí pode facilitar demais toda a conversa envolvendo o Vasco e o técnico. O Vasco também tinha na mesa o Caixinha, que recusou a primeira proposta, e aí vai ficando mais escasso as opções do mercado. O Vasco também está de olho em reforços, mas não pode adiantar toda essa situação, porque depende do técnico, né? O planejamento passa muito pelo técnico que vai chegar, que a tendência é o Renato Gaúcho. E aí, se caso chegar, a tendência também é tudo desenrolar em relação à negociação, jogador que pode chegar, jogador que pode sair também. Então, é basicamente esse que é o contexto. O Vasco tem que aguardar um novo técnico para conseguir dar prosseguimento a seu planejamento da próxima temporada. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil, cara, quase 50 mil. E eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!